lá, pessoal? Então, terceira aula da gente, a gente começa exatamente onde a gente terminou na aula passada. Só relembrando, a gente falou sobre responsabilidade civil. Eu vou ter que refazer o quadro aqui bem rapidinho para a gente retomar de onde a gente parou. No meu quadro eu tinha feito o seguinte, só relembrando, a gente estava no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é o que regulamenta a responsabilidade civil do Estado, e a gente falou o quê? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros e resguardamos o direito de regresso contra o agente causador do dano, desde que esse agente tenha atuado de forma dolosa ou de forma culposa. Então, a gente teria que ter atuado com dolo ou culpa. O esquema é esse, né? A gente fez as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Na aula passada, a gente terminou exatamente eu dizendo a vocês que a responsabilidade por omissão seria subjetiva. Só que eu disse assim, a responsabilidade por omissão é uma responsabilidade subjetiva que se baseia naquela teoria que a gente aprendeu, que é a teoria da culpa do serviço. A ideia de que basta você comprovar que há um serviço mal prestado, basta você comprovar a má prestação do serviço, a ineficiência do serviço para você responsabilizar o Estado. Ou seja, não é uma responsabilidade subjetiva que se baseia em dolo e culpa de agente. A responsabilidade por omissão do Estado é uma responsabilidade subjetiva baseada na culpa anônima, na culpa do serviço. Não foi isso? Bacana. Começo a aula dificultando um pouquinho. Por quê? Porque essa responsabilidade subjetiva na responsabilidade civil por omissão não acontece em algumas situações. O que eu disse a vocês? A responsabilidade é subjetiva. Aí eu vou explicar. No direito internacional surgiu uma teoria chamada de teoria do risco criado, ou, mais comumente, vocês vão encontrar em prova com o nome de risco suscitado. Risco suscitado ou risco criado é a mesma coisa. O que essa teoria diz? Ela diz assim, ó, raciocina comigo primeiro, depois você copia. O raciocínio é assim. Ela diz, se o Estado cria um risco e desse risco que o Estado criou aconteceu um dano, a responsabilidade do Estado é objetiva, mesmo que não tenha uma conduta direta do agente. Pessoal, depois eu repito para vocês copiarem, mas presta atenção. Se o Estado cria um risco e depois que ele cria o risco, do risco que o Estado criou surge um dano, a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que não tenha uma conduta comissiva direta de um agente público. Vou explicar. Exemplo, daqui a pouco eu copio, daqui a pouco vocês copiam. Olha o exemplo. Um preso mata o outro na prisão. Concorda comigo? A atuação de agente público direto aqui? Não, nem pensar. Quem morreu foi um preso, quem matou foi outro. Não tem agente público na história. Mas, pessoal, a situação presídio, ela é uma situação de risco criada pelo Estado. Quando o Estado cria um presídio, você vai dizer, mas é lícito, não me interessa. A gente já viu que pouco importa a ilicitude. Mas, quando o Estado cria um presídio e coloca lá uma quantidade de pessoas punidas por crimes, o Estado está criando um risco diferenciado para essas pessoas. O Estado tem que ter uma cautela excepcional em virtude do risco diferenciado que ele criou. Nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva. E aí eu repito, se você quiser, você copia. Por quê? Porque se o dano causado a um particular decorre de um risco criado pelo Estado, ainda que não tenha conduta direta do agente público, a responsabilidade é objetiva. Perfeito. É a ideia de que a responsabilidade é objetiva, uma vez que o dano decorreu de um risco que o Estado criou. Mesmo que eu não tenha uma conduta de um agente, eu tenho um risco que criou o Estado e desse risco acabou gerando um dano a um particular. Essa é a ideia da responsabilidade objetiva com a teoria do risco suscitado. Então é assim, ó, raciocina comigo. Tem um presídio aqui. O preso foge do presídio e assalta a casa do lado. A responsabilidade do Estado, objetiva ou subjetiva? Objetiva. E objetiva por quê? Porque a situação presídio, a criação e a construção do presídio, e assim a manutenção, ela cria um risco diferenciado para a vizinhança do presídio. E essa, nem adianta me perguntar se o presídio veio antes ou depois, porque não me interessa. O que me interessa é, a criação do presídio
é uma situação de risco. E os danos decorrentes dessa situação de risco responsabilizam o Estado objetivamente. É a responsabilidade objetiva decorrente desse risco que o Estado criou, desse risco que o Estado suscitou. Tá fácil? Pessoal, raciocina mais. Eu quero que vocês saibam, e aí relembre um pouquinho a aula passada que a gente falou sobre custódia, lembra? Custódia gera responsabilidade integral, lembra disso? Pois é, a doutrina brasileira diz que toda vez que o Estado tem alguém sob custódia, o Estado cria um risco diferenciado para essa pessoa. Então, a teoria do risco suscitado se aplica no direito brasileiro em todas as situações que o Estado tiver alguém sob custódia. Nesses casos, a responsabilidade objetiva a gente já viu, inclusive decorrente do risco integral. O risco suscitado gera uma responsabilidade decorrente do risco integral, ou seja, o risco suscitado é integral e a responsabilidade é objetiva nesses casos de custódia. Então, dois menininhos que estavam brincando numa escola em Brasília, recreio da escola, ó, que bacana, um ficou de um lado, outro do outro, com o banquinho do balanço. Aí um jogava o balanço de um lado, o outro pegava. Uma menina no meio do caminho passou, o balanço passou pela cabeça e a menina morreu. O Estado responde objetivamente. Por quê? Porque quando ele bota um monte de criança brincando numa escola pública municipal, em um recreio, ele tem que ter um cuidado diferenciado. Um cuidado diferenciado em razão da possibilidade, né? Em razão da potencialidade de dano que pode acontecer ali, pelo risco que ele criou, pela custódia que ele tem sobre aquelas pessoas. Tá fácil? Pessoal, um preso que mata o outro na prisão, o preso que foge e mata a casa do lado, você vai dizer, mas aqui não tem mais custódia. Tem sim. A doutrina costuma entender que isso aqui é o que a gente chama de extensão da custódia. Quando ele foge e assalta a casa do lado logo após, a ideia de logo após dá a ideia de extensão. Então, embora ele não esteja sob a custódia direta mais, há uma extensão da custódia em virtude do fato de que o dano aconteceu logo após o término da custódia, logo após a fuga dele. É diferente de um rapaz que foge do presídio. Aconteceu no STJ esse ano. O menino fugiu do presídio, foi na casa da mãe. Uma pessoa ótima, um menino ótimo. Fugiu da FEBEM, foi na casa da mãe. 5 dias depois chegou num parque, cá no cantinho, e matou um sujeito. O Estado responde objetivamente? Claro que não. Por quê? Porque eu não tenho mais como fazer o nexo de causalidade entre o risco, FEBEM, e o dano causado ao sujeito lá. Eu quebro o nexo causal entre o risco e o dano, não há mais custódia, não há mais extensão da custódia, não há mais risco criado. O dano causado lá gera responsabilidade subjetiva. Para eu responsabilizar o Estado, eu teria que comprovar a má prestação do serviço. Maravilha? Pessoal, basicamente é isso que eu tenho para falar com vocês sobre a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva por omissão. Certinho? Vem cá. Entendida a responsabilidade, passo para o meu terceiro tópico, o dano. O dano que gera responsabilidade no direito brasileiro é o dano específico e o dano anormal. Para haver responsabilidade, o dano tem que ser específico e anormal. O que eu estou dizendo com isso? Danos normais, danos gerais não geram responsabilização do Estado. O Estado não pode responder por situações genéricas, situações em que há um dano a toda a coletividade, porque essas restrições comuns são decorrentes da vida em sociedade, é o que a gente costuma chamar de risco social, né? Para viver em sociedade, a gente se submete a algumas restrições. Para viver em sociedade, a gente se submete a algumas limitações que pode até ser que a gente considere danos, mas não são danos indenizáveis. Então, eu sou naturista, quero andar pelado pela rua. Acho péssimo não poder andar, acho que é um dano horrível ao meu entendimento íntimo. Problema meu. Nesse caso, ao viver em sociedade, eu tenho que abrir mão de determinadas liberdades. E essa restrição normal, essa decorrência da vida em sociedade, não gera indenização. Para haver indenização, o dano tem que ser específico, o dano tem que ser anormal. Você tem que estar sendo prejudicado de forma diferenciada em relação ao resto da coletividade. Então, o prejuízo está sendo causado a você e, por isso, a coletividade tem que te indenizar. Se o prejuízo é causado à coletividade como um todo, não adianta indenizar ela mesma, né? Então, para que haja dano indenizável, o dano tem que ser específico, o dano tem que ser anormal. Moleza? Pessoal, para a gente fechar isso, eu quero falar, antes da gente chegar no regresso, né, para a gente fechar a responsabilidade do Estado, eu quero conversar com vocês sobre prescrição. Aqui a gente tem um problema sério para conversar. Vamos lá.
Quando eu falo em prescrição, a gente tem algumas coisinhas para poder entender e depois a gente vai chegar numa discussão pesada. Começo do início. O Decreto-Lei 20.910 de 1931 ou 32. O Decreto-Lei 20.910 diz o seguinte: o prazo de prescrição para as ações contra o Estado é de 5 anos. Qualquer ação contra o Estado tem prescrição quinquenal, né? A famosíssima prescrição quinquenal, a ideia de que a ação prescreve em 5 anos. Vamos colocar isso no tempo, na história. Quando esse decreto foi editado, nós estávamos sob a égide do Código Civil de 1916. O Código Civil de 16 dizia que as ações de reparação civil contra o Estado, contra particulares como um todo, prescreviam em 10 anos. Ou seja, o que é que o decreto criou? Um benefício para o Estado. Enquanto um particular fica sujeito a uma ação de reparação civil por 10 anos, o Estado fica sujeito a uma reparação civil somente por 5 anos. Então a ideia era de criar um benefício para o Estado, uma vantagem para o ente público, uma vez que uma ação de reparação civil contra ele prescreveria em 5 anos e não em 10, como prescrevia na regra geral do direito privado. O que acontece? O decreto foi vigendo, maravilha, tudo demais, de bom, até que, com o advento do Código Civil de 2002, nós tivemos uma mudança de cenário na legislação privada. Por quê? O Código Civil de 2002, que até hoje prevê, no artigo 206 diz: as ações de reparação civil prescrevem em 3 anos. Olha que coisa simples. O que aconteceu aqui? O que era uma vantagem para o Estado passou a ser um prejuízo. O Estado tinha o benefício de ter uma ação contra ele durante 5 anos, enquanto um particular teria contra 10. Agora, o Estado fica sujeito a uma ação de reparação civil para ele por 5 anos e o particular somente por 3. Ou seja, eu tenho uma situação mais benéfica ao particular do que ao Estado. Se você acrescentar isso ao fato de que o decreto 20.910 diz assim, ó, o prazo de prescrição é de 5 anos, salvo lei mais benéfica, você chega à seguinte conclusão, que é a que chegou o STJ, que é a que chegou a doutrina. Embora a gente tenha uma lei especial prevendo que o prazo de prescrição para reparação civil contra o Estado é de 5 anos, o Código Civil é uma lei mais benéfica e com o advento do Código Civil, o prazo de prescrição para reparação civil contra o Estado passa a ser de 3 anos, com base no Código Civil, artigo 206. Afinal de contas, esse prazo de 3 anos é mais benéfico para o Estado. E a gente não tem por que deixar o Estado numa situação menos benéfica do que o particular. Por isso, a ação de reparação civil contra o Estado prescreve em 3 anos. Esse é o entendimento já pacífico no STJ. No ano de 2009, nós tivemos uns 6 ou 7 julgados no mesmo sentido. Então, hoje a gente já tem meio que pacificado esse entendimento. Essa ideia de que a reparação civil contra o Estado é de 3 anos. E é isso que eles devem cobrar na tua prova. Por que eu disse devem? Pelo fato de que eu fui surpreendido há 1 mês e meio atrás com a prova da OAB, na qual o CESP, que a princípio não é a organizadora de vocês, mas o CESP, nessa prova, há 1 mês e meio atrás, considerou verdadeiro uma assertiva que dizia que a reparação civil contra o Estado prescrevia em 5 anos. E depois de todos os recursos feitos e interpostos, o CESP anulou 5 questões da prova da OAB, mas não anulou essa. Ou seja, em 2009, em julho de 2009, o CESP fez uma questão, depois de pacificado todo o entendimento jurisprudencial, dizendo que o prazo de prescrição é de 3 anos, o CESP fez uma questão dizendo que o prazo de prescrição era de 5 anos com base em lei especial. Considerou verdadeiro e não anulou. Pessoal, acredito que isso não vai acontecer mais, tá? Nem no CESP, quanto mais em outras organizadoras. Então, a princípio, eu quero que vocês fiquem com um entendimento jurisprudencial que já é pacífico. Não é um entendimento de mudar o prazo de prescrição, não. A gente continua embasado em lei, mas agora numa lei mais benéfica, tá? Antes que você diga, jurisprudência e lei, na hora da prova objetiva tem que ir pela lei. Tá, mas a lei também, quando fala assim em 3 anos. Então, há uma lei, no caso o Código Civil, que estabelece que o prazo de prescrição é de 3 anos. E é uma lei mais benéfica. Portanto, a jurisprudência pacificou, a doutrina também entende nesse sentido. Acredito que em prova objetiva eles cobrem de vocês o entendimento mais moderno de que o prazo de prescrição é de 3 anos.
Tá? Inclusive, eu tenho a sensação de que o CESP não mudou aquela prova, aquela questão exatamente porque já tinha que ter tido anulado mais 5, que eram mais absurdas do que aquela, e não queria anular 6, 7, 8 questões e passar todo mundo no AB. Bacana? Basicamente, esse é o meu entendimento. Fique com os 3 anos. A não ser que a questão deixe muito claro, de acordo com o decreto 20.910, deixe muito claro que seria 5. Não acredito que isso vai acontecer a partir de então. Fechamos? Vamos lá. Pessoal, seguinte. Proposta ação contra o Estado e o Estado respondendo. Posteriormente, ele pode propor uma ação de regresso contra o agente público, né? Basta ele comprovar que o agente público atuou de forma... desde que ele comprove que o agente público atuou de forma dolosa ou culposa. A comprovação de dolo e culpa é indispensável para a responsabilização do agente. Eu não posso responsabilizar o agente de forma objetiva. É necessária, é indispensável a comprovação de que ele atuou de forma dolosa ou de forma culposa, o elemento subjetivo. Vamos lá. O que a gente fez aqui na sala, desde ontem, desde a aula passada até hoje? Foi assim, ó. Concorde comigo. A gente botou assim, a vítima cobra do Estado e para cobrar do Estado ela não precisa discutir nem dolo, nem culpa. Já o Estado, esse cobra posteriormente do agente, mas para cobrar do agente ele precisa discutir dolo ou culpa. Bacana? Faça isso no seu caderno. Porque é tudo que a gente fez aqui, né? A vítima cobra do Estado, sem discussão de elemento subjetivo. O Estado posteriormente cobra do agente por meio de uma ação de regresso. Discutindo dolo e culpa, obviamente. Pessoal, vamos lá. Minha primeira pergunta é... Antes eu queria deixar claro para vocês que isso é uma garantia para a vítima, né? A vítima, quando ela cobra do Estado, ela tem a garantia, primeiro, de não discutir dolo e culpa, que é uma grande garantia. Segundo, ela tem a garantia de cobrar do Estado, que é uma entidade solvente. Às vezes ela vai cobrar do agente, a gente é um pé rapado. Então o Estado, ela sabe que é uma pessoa solvente que vai ter dinheiro para arcar com prejuízo. Maravilha. A minha pergunta é, a vítima pode abrir mão da garantia e cobrar diretamente do agente? Sim ou não? Não. Não pode. Por que não pode? Porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que quando a Constituição fez esse triângulo, deixa eu até apagar isso aqui porque não pode. Quando a Constituição fez esse triângulo, vítima cobra do Estado, Estado cobra do agente, criou uma garantia para a vítima sim, mas criou uma garantia para o agente também. É a teoria que a gente chama de teoria da dupla garantia. A dupla garantia criada pelo STF diz o quê? Quando a Constituição fez esse triângulo, ela criou uma garantia para a vítima de cobrar do Estado, mas ela criou uma garantia também para o agente público de só ser cobrado pelo Estado. Então a garantia na Constituição é dupla, não é uma garantia só para a vítima. É uma garantia para a vítima, sim, de cobrar do Estado, mas é uma garantia para o agente público saber que só vai ser cobrado pelo Estado por meio de uma ação de regresso. Tá fácil? Pessoal, tão fácil que eu sou capaz de garantir que você responderia sem precisar saber isso. Sabe por quê? Esqueçam a decisão do STF. O que a gente combinou na prova? Raciocina dentro dos princípios. Dentro dos princípios que a gente conversou até aqui, eu faço uma pergunta bem simples. Se eu deixasse que a vítima cobrasse diretamente do agente, da pessoa do agente, qual era o princípio que eu estaria violando, pessoal? O princípio da impessoalidade. Ou seja, eu não posso jamais poderia admitir que a vítima cobrasse diretamente do agente, porque não há relação jurídica entre a vítima e o agente. Eu não poderia admitir pelo simples fato de que não foi a pessoa do agente que causou o dano. Quando o agente atuou ali, na verdade quem estava atuando era o Estado. Não há uma relação jurídica entre a vítima e o agente. Lembra disso? Impessoalidade. Não foi o agente que causou o dano, não foi a pessoa do agente que causou o dano. Quando o agente atuou ali, na verdade quem estava atuando era o Estado. Na verdade, quem estava atuando era o poder público. Então, o dano foi causado pelo poder público e não pelo agente. Não foi a pessoa do agente que causou o dano, portanto, não posso cobrar dele. Fácil? Maravilha. Vem cá. Agora, minha segunda pergunta. A gente já viu que do agente não pode cobrar diretamente. A minha segunda pergunta é: o artigo 70 do CPC diz que toda vez que alguém tiver sujeito a uma ação de regresso, essa pessoa pode ser denunciada à lide.
O CPC diz isso. A denunciação à lide é uma forma de intervenção de terceiro que resolveria essas situações nas quais uma pessoa tivesse que responder por ação de regresso. Por que resolveria? Porque a denunciação à lide seria economicidade. Ao invés de terminar a ação para depois propor uma ação contra o agente, eu já chamo o agente e digo, agente, vem cá, me ajude a me defender, porque caso eu perca, eu já cobro de você aqui. Ao invés de precisar propor uma ação de regresso depois, você chama o agente, denuncia a lide a ele, porque caso você perca, você já cobra do agente naquele mesmo processo. Minha pergunta é, pode? Que pode denunciar a lide? Claro, esse artigo 70 diz. A minha pergunta é, no direito administrativo, o Código de Processo Civil é aplicado nesse ponto e o Estado pode denunciar a lide numa ação de responsabilidade civil? Não. Em prova objetiva você vai dizer que não. E sabe por quê? Porque a denunciação à lide traria discussão de dolo e culpa. Ou seja, ela faria uma ampliação subjetiva do mérito. Se eu denunciar a lide ao agente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou acrescentar discussão de dolo e culpa. Raciocina comigo. Quando a vítima cobrou do Estado, ela não estava discutindo dolo e culpa nesse processo. Se no mesmo processo eu chamo o agente, o que vai acontecer? Para eu chamar o agente, eu preciso discutir dolo e culpa do agente. E se eu vou discutir dolo e culpa nesse processo, eu vou quebrar a garantia da vítima. Lembrem que a vítima tem a garantia constitucional de não discutir dolo e culpa. Ou seja, a vítima tem a garantia constitucional de que o elemento, não haja elemento subjetivo no mérito dessa ação. Se eu chamar o agente, eu amplio subjetivamente o mérito da ação e isso não é possível. Fechou? Maravilha. A denunciação à lide não é possível. Para a gente matar a responsabilidade civil, três coisinhas. Três coisinhas bem importantes. Primeiro, responsabilidade por obra. Está bombando. Responsabilidade por ato legislativo e por ato jurisdicional. Esse é mais simples. Vamos lá. Eu começo com o que está bombando, com o que é um pouquinho mais complicado. A responsabilidade civil decorrente de obras públicas. Responsabilidade decorrente de obras públicas. Aqui tem duas situações que eu posso vislumbrar. E eu preciso que vocês consigam enxergar as duas. Depois a gente vai analisar como é a responsabilidade em cada uma delas. A primeira situação que eu posso enxergar é uma responsabilidade decorrente da má execução da obra. Essa é mais fácil de vocês enxergarem. O sujeito está andando no anel viário em São Paulo, cai um pedaço de um viaduto no carro dele. Ou seja, um dano foi causado a um particular em virtude de uma falha na execução de uma obra pública. A má execução na obra fez cair um tanto de um pedaço lá, um bloco de cimento em cima de um carro. Fácil. Em algumas situações não há má execução da obra, embora haja dano. Ou seja, em algumas situações o dano é causado pela obra em si e não pelo fato dela não estar sendo bem executada. Por exemplo, você tem uma casa bonita, com vista para o mar, olha a sua casa aqui. Vista para o mar, tudo de bom. O Estado resolve fazer um recapeamento asfáltico para construir um viaduto. Olha o viaduto. A sua casa, que era linda, agora está debaixo do nível da rua. A minha pergunta é, a sua casa estar abaixo do nível da rua te causa um dano? Sim. Lícito ou ilícito? Lícito. E isso importa? Claro que não. Então o Estado responde. Essa responsabilidade, continua raciocinando comigo, esse dano, na verdade, ele decorre da má execução da obra? Ou seja, a obra foi mal executada? Não. O projeto foi cumprido bonitinho. O que te causa o dano é a obra em si, e não o fato dela não estar sendo bem executada. Não há um dano pela má execução da obra. Há um dano pela obra. Esse segundo caso, a gente chama de responsabilidade pelo simples fato da obra. Então, na prova, quando te trouxerem responsabilidade civil por obra pública, você vai ter que raciocinar se estou no primeiro ou no segundo caso, porque são situações diferentes e responsabilidades diferentes. Bacana? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Primeiro eu quero que você entenda, a responsabilidade por obra pode decorrer ou da má execução da obra, então, uma responsabilidade pelo fato da obra estar sendo mal executada, ou a responsabilidade pode decorrer do simples fato da obra, o simples fato da obra existir, está te causando um dano, ainda que bem executada. Fácil? Vamos lá. No primeiro caso, é o mais complicado. É o que eles não devem perguntar de vocês em prova. Mas vamos lá. Quando eu falo na responsabilidade pela má execução da obra, eu preciso diferenciar.
essa má execução, como o problema é na execução, eu preciso saber quem está executando, para saber como configura a responsabilidade. Se a obra está sendo executada pelo Estado, ou se a obra está sendo executada por uma empresa privada, uma empreiteira. Se a obra estiver sendo executada pelo Estado, ninguém discute. Pessoa jurídica, direito público, responsabilidade objetiva. Aqui está fácil, né? Pessoa jurídica, direito público, dano causado por ato do agente, responsabilidade objetiva. E no segundo caso, em que o dano decorre da má execução da obra, sendo que a obra está sendo executada por uma empresa privada. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Essa empresa privada, já falei, né? Empresa privada é pessoa jurídica de direito público? Não. Essa empresa privada é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Também não. Daqui a pouco, na próxima aula da gente, a gente vai diferenciar serviço público de obra. Não pode confundir obra e serviço. Eu não posso confundir a obra de hospital com serviço de saúde, a obra de um metrô com serviço de transporte. Obra é obra, serviço é serviço. O que acontece? Essa empresa não é pessoa de direito público, não é pessoa de direito privado que presta serviço público. Portanto, ela não está nem no primeiro nem no segundo caso e por isso ela não está abarcada pelo 37, parágrafo 6º. A responsabilidade da empresa ela é subjetiva, direito privado. E o Estado responde por omissão. Para você comprovar a responsabilidade do Estado, você vai ter que comprovar que ele deixou de atuar de forma eficiente na fiscalização da obra. Tá? Então, há a responsabilidade da empresa regida pelo direito privado, subjetiva, e a responsabilidade do Estado, desde que comprove que ele atuou de forma omissiva, desde que ele se omitiu, não fiscalizou a obra de forma correta. Certinho? Pessoal, a segunda hipótese de responsabilidade por obra, aquela decorrente do simples fato da obra, fica aí, nem tomo um café, vou fechar o bloco e volto do jeito que eu estou, vou nem apagar o quadro.